Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor e pesquisador Marcos Severo, da Universidade Federal de Goiás. Sou líder de tema na divisão de marketing da Ampad. Estou acompanhado aqui do professor Rafael Barretos Porto, da Universidade de Brasília, diretor de comunicação e publicações também da Ampad. Essa é a primeira edição dos seminários de pesquisa da divisão de marketing da Ampad. A gente tem o prazer de receber o Fernando Santini. Ele vai falar um pouco mais da sua carreira, um pouco mais da sua carreira de pesquisador e também de uma publicação importante que eles conseguiram no ano passado no Journal of the Academy of Marketing Science. Eu vou apresentar o professor e pesquisador Santini, depois vou passar a palavra para ele. Bom, o Fernando de Oliveira Santini, ele é professor e pesquisador do programa de pós-graduação da Universidade do Vale do Rio Unicinos. É graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Luterana do Brasil, mestre e doutor em Administração pela PUC do Rio Grande do Sul. Já recebeu 8 prêmios de pesquisador em sua carreira, com destaque para 2 premiações internacionais no Emerald Literary Network and Awards for Excellence, da Emerald Publishing. No Brasil, recebeu em 2021 os prêmios de Jovem Pesquisador da Ampad e de Melhor Publicação Internacional da área de Marketing, publicação esta que discutiremos neste seminário. Possui 40 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais nos últimos 5 anos, muitos deles em periódicos de alto impacto, como o Journal of Consumer Behavior, Journal of Brand Management, International Journal of Retail and Distribution Management, Journal of Marketing Management e o Journal of the Academy of Marketing Science. Suas principais áreas de pesquisa são comportamento do consumidor, estratégia e inovação em marcas e meta-análise. Em especial, neste seminário de pesquisa, trataremos sobre a aplicação da meta-análise em uma variável importante da dinâmica do comportamento do consumidor, o engajamento na mídia social. Seja bem-vindo à primeira edição do seminário de pesquisa da divisão de marketing da Ampad, Santini. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, né? E é uma honra estar aqui com vocês e ser o primeiro, né, entrevistado dessa nova, digamos assim, ferramenta que vocês vão utilizar aí. Então, é um prazer, eu espero que seja o primeiro de muitos. Bacana. Bom, podemos começar então. Santini, a gente gostaria de inicialmente saber como que foi o processo de elaboração da pesquisa que levou a esse artigo de engajamento do consumidor, e que você nos contasse um pouco sobre esse processo inicial, né? Seja da concepção da pesquisa, seja a elaboração, ou tudo que envolveu a elaboração do artigo para envio ao journal. Então, acho que começar, né, com esse assunto, pode iluminar jovens acadêmicos aí que aspiram por publicar, né, em journals importantes dentro da área de marketing. Claro. Eu vou compartilhar aqui uma tela de uma pequena apresentação que reflete um pouco disso tudo, né? Mas especialmente no que diz respeito da experiência assim de publicação. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. Vocês estão enxergando bem aí? Sim? Tá. Então, basicamente, eu trabalho já com meta-análise faz algum tempo. Eu diria que faz aproximadamente de 7 a 8 anos, né? E a meta-análise, eu acho que é importante fazer essa menção. Quem despertou assim, o interesse da meta-análise em mim foi o professor Walter Afonso Vieira, né, que também é da divisão de marketing da Ampad.
E foi a partir do momento que ele participou da minha tese final de doutorado na PUC. Né? Naquele momento eu fiz uma pesquisa que não era meta-análise, e que era uma pesquisa vinculada à área de promoção de vendas, que foi um assunto assim que eu trabalhei bastante ao longo da minha trajetória acadêmica. E naquele momento que eu tinha feito essa minha tese, eu tinha desenvolvido um fichamento assim muito consistente dos estudos que tratavam de promoção de vendas. E naquela oportunidade, o Walter, sendo lá meu avaliador, ele me sugeriu que eu fizesse uma meta-análise. Então, eu fiz uma primeira parceria com o Walter, né? Ele me deu, digamos assim, as primeiras aulas de meta-análise, e a partir disso eu me interessei por esse método, né? Que ele é diferenciado, assim, no sentido de se trabalhar com dados secundários, né? De você, consequentemente, ter uma maior autonomia para desenvolver pesquisa, né? Porque tu não depende, digamos assim, de dados primários, né? Então, assim, independente da pandemia, né? A meta-análise ela não para, né? Porque você tem aí os dados prontos para usar. E também é um diferencial em termos de publicação, né? É claro que nesses últimos 8 anos, mais ou menos, que eu trabalho com essa técnica, muito já se evoluiu em termos de meta-análise, né? Então eu lembro lá naquele momento que eu comecei, a meta-análise, ela você fazer uma análise de agrupamento, enfim, das relações de determinado assunto, já era, né, um diferencial em termos de publicação em journals competitivos, né? Hoje em dia, né, dificilmente tu consegue publicar uma meta-análise apenas tratando das relações principais, dentro de uma lógica de correlação, né? Então, dentro desse processo de amadurecimento do método também, foi que surgiu a ideia de fazer esse trabalho, né? Pegando, digamos assim, um assunto quente, né? Um assunto que é muito debatido, né? Que é engajamento, que teve um crescimento significativo de publicações nos últimos anos, né? E focando numa área específica que também, né, vem crescendo, né, de uma forma muito rápida, que é as mídias sociais, né? Então, num primeiro momento, e a meta-análise tem disso, né? Tu tem algumas etapas que elas são mais operacionais, né? Que é identificar os artigos, que é baixar esses artigos, que depois separar aqueles artigos que de fato tu vai usar na meta-análise, né? Que são os estudos quantitativos, né? E que testaram, nesse caso aqui, engajamento em mídias sociais com alguma outra relação, né? Num primeiro momento a gente fez essa parte mais operacional e fizemos uma meta-análise mais também convencional, né, de apenas correlações. Isso eu diria que é a metade do trabalho, né? Então, basicamente, por que a gente escolheu esse assunto? Né? Porque é uma teoria que está num processo de amadurecimento rápido, então, consequentemente, tem bastante estudos quantitativos, né? E é um assunto, um contexto extremamente, né, interessante, né? Tanto sob a perspectiva acadêmica e também sob a perspectiva prática, né? Então a gente fez esse trabalho e como é comum assim de eu fazer nas minhas pesquisas, num primeiro momento, digamos assim, esse recorte menor, né, esse trabalho, digamos assim, essa etapa, né, de amadurecimento, que é essa meta-análise mais convencional, eu junto com os meus colegas, nós publicamos no encontro de marketing da Ampad, que aconteceu em Curitiba, né? Eu acho que faz aí uns 5, 6 anos atrás, né? Então eu lembro que a gente publicou lá essa primeira versão e é importante assim que se publique nesses congressos, né? Especialmente aqui falando, né, dos congressos da Ampad, porque é o momento de você ter feedbacks, né, apropriados lá para tu evoluir no teu processo de pesquisa. Então foi isso que a gente fez, a gente apresentou lá e depois a gente incrementou ainda mais, né, esse estudo.
e eu acho que essa linha de tempo aqui, ela reflete muito, né, a trajetória desse paper, mas também de diversos outros papers, né, que aqui os pesquisadores, digamos assim, com mais experiências, eles vão se identificar, né, e os pesquisadores que estão iniciando podem ter certeza que em algum momento eles também vão se deparar com isso, né? O que que, o que que reflete aqui um pouco nessa trajetória? O primeiro é esse processo que não é muito rápido, né? Ele é demorado. E segundo, que eu sempre digo isso, né? O processo de revisão, claro, tu tem que ter a consciência no sentido de enxergar até onde o teu paper tem condição de ser publicado, né? Então, assim, se tu tem uma matéria-prima boa, dá para você tentar, né, num primeiro momento, submeter o teu trabalho para journals competitivos, né? Tu também tem que ter essa consciência. E muitas vezes essa consciência vem por terceiros também, com base, né, nos pareceres lá que tu possa receber de uma rejeição, né? Mas o processo de revisão, ele é um tanto quanto subjetivo, né? Porque tu tem lá o editor, que tem a sua subjetividade, que ele pode, no primeiro momento, já rejeitar o trabalho ou não, e ele não rejeitando, ele vai passar para mais 2 ou 3, ou no caso do JAMS, eram 4 revisores, que vai ter lá o seu nível de subjetividade, né? Então, se vocês observarem aqui, né, como eu destaquei aqui, a gente primeiro apresentou no EMA uma meta-análise mais simples, depois a gente já fez uma incorporação significativa e a gente submeteu para o Journal of Interactive Marketing, que é um journal, né, bastante interessante, com muito impacto, mas que não tem o impacto de um JAMS, né? Então isso mostra a subjetividade, né? Num primeiro momento, ele passou, né, do processo de desk research, do reject do Journal of Interactive Marketing, mas foi rejeitado pelos revisores, né? Ele não passou no Journal of Interactive Marketing. E eu digo hoje assim, poxa, para nossa sorte não passou no Journal of Interactive Marketing. Por quê? Porque o JAMS, né, ele tem uma representatividade maior do que o Journal of Interactive Marketing. E aí, né, foi também uma sorte, a gente identificou, e isso também vale de dica, né, para os pesquisadores aí iniciais, né, sempre observar as chamadas especiais desses journals, né, e a gente observou que no JAMS estava fazendo uma chamada especial para estudos que promovessem resultados generalizáveis, né, que é o que tem, digamos assim, o fit com a meta-análise, né, mas não tinha um tema específico, ele só queria, né, estudos dentro da área de marketing que propusessem, né, generalizações de resultados. Então, isso ia o encontro da nossa ideia de meta-análise. E outra coisa assim que reforçou ou nos deu mais gás, né, foi que em 2017 o JAMS ele publicou um artigo com caráter mais qualitativo, né, que ele propunha lá um framework teórico de engajamento de marca. Então, a partir disso, o que a gente fez, né? A gente fez uma pequena adaptação do que a gente tinha submetido, né, no Journal of Interactive Marketing para o JAMS, né, alinhando, né, um modelo da nossa meta-análise que foi testada a partir de modelagem de equações estruturais, dentro da perspectiva de meta-análise, né, para testar esse framework teórico que tinha sido apresentado em 2017. Então, a partir disso, né, a gente submeteu o nosso artigo, né, a gente incorporou aqui também um pesquisador internacional, que foi o Barry Babin, né, que nos trouxe assim, também nos trouxe muita riqueza, assim, especialmente no que diz respeito aos aspectos de análise de dados, né?
Então ele foi incorporado por um contato que a gente tinha, né, nessa submissão. E aí, diante disso, a gente teve, né, a sorte de o artigo passar pelo Desk Reject e também ser, ele foi, digamos assim, o editor, né, decidiu com base nas 4 revisões que ele recebeu, que o artigo poderia continuar. Então a gente foi, que a gente chama de round, né? A gente foi num round que era revisões majoritárias. Basicamente, pelo que eu me recordo, né, daqueles 4 revisores, especialmente, talvez, eu diria 1 ou 2 eles tinham rejeitado e 2 outros tinham dado a oportunidade de continuar a revisão. E daí ficou a cargo do editor, né, deixar essa revisão rolar, né? E possivelmente eu tive essa suspeita, né, que um dos revisores era o autor aqui desse artigo teórico que foi publicado em 2017. Por que veio essa suspeita, né? Porque esse revisor ele sempre pontuava que o tema engajamento ele não era maduro o suficiente para se fazer uma meta-análise. E isso é um pressuposto da meta-análise. Né? Porque assim, tu vai fazer uma meta-análise a partir do momento que tu já tem uma teoria madura, né? Então, consequentemente, tu tem muitos estudos primários publicados e, consequentemente, também tu tem divergências de achados. Né? Então, a meta-análise ela serve para dar uma organização sobre esse tema, fazer um agrupamento de tudo que foi publicado, identificar, né, as relações principais e também ser um pacificador de relações divergentes. Então, esse revisor em específico, ele batia nessa tecla, ele bateu, né, durante todos os rounds que essa teoria não era madura o suficiente para fazer a meta-análise. Mas a gente já utilizou do argumento, né, que a teoria ela já tinha um nível de maturidade, pelo fato de já existirem diversas escalas, né, quantitativas que mensuravam esse comportamento. E um reflexo disso é que tinha bastante estudos quantitativos, né, vinculados especificamente num tema, né, que testava o engajamento em mídias sociais. Né? Mas aqui, de novo, né, eu alerto para esse nível de subjetividade. O editor, né, ele comprou, digamos assim, os nossos argumentos, mas ele poderia ter comprado os argumentos desse primeiro revisor e ter rejeitado o artigo. Porque isso é um apontamento decisivo, né, para o artigo seguir ou não seguir. Né? Então, se o editor, por um acaso, concordasse com esse argumento, ele poderia ter rejeitado o artigo.